O PTB cearense está em ebulição. O partido é pequeno, mas já foi uma das maiores agremiações aqui no estado do Ceará. Em 1962, chegou a eleger o senador da República e tinha deputados federais. Em 1962, foi eleito o senador Carlos Gereissati, que é pai do ex-governador cearense Tasso Gereissati. Naquele momento, o PTB se insurgiu contra uma aliança denominada União pelo Ceará, que elegeu Virgílio Távora governador. Tinha como candidato ao Senado, na chapa de Virgílio, o Tancredo Halley de Alcântara, o nome indicado pelo ex-governador Parsifal Barroso. Carlos Gereissati venceu a eleição de senador, frustrando um projeto político da própria aliança, que resultaria numa renúncia de Tancredo em sendo eleito senador para uma nova eleição de senador no estado do Ceará, com o compromisso do governador Virgílio Távora votar em Parsifal Barroso, que havia deixado o governo. Pois bem, o partido hoje não tem nenhuma representação. Até recentemente ainda teve como representante o deputado federal, representando o município de Juazeiro do Norte, o Arnon Bezerra. A rebelião consiste na renúncia de todos os integrantes do diretório estadual por conta do ingresso no partido do ex-deputado estadual e ex-vereador de Fortaleza, Tomás Holanda. A direção do renunciante mandou uma correspondência ao Comando Nacional do partido que diz o seguinte: à direção nacional do PTB, nós, membros da direção estadual do PTB Ceará, vimos por meio desta comunicar nossa renúncia coletiva e saída do partido. Essa decisão não foi tomada de forma leviana, mas sim após uma profunda reflexão sobre os rumos do partido no Ceará. Infelizmente, a inclusão do Tomás Holanda na presidência estadual, sem o devido debate e consulta às instâncias partidárias, demonstrou uma clara desconexão com os princípios e valores que nos guiaram até aqui. Além disso, se fez luz a uma enorme ausência em honrar a palavra por parte da direção nacional. E prossegue. Além disso, a falta de compromisso do escolhido, Tomás Holanda, com as propostas que defendemos, como a defesa do 13º salário dos trabalhadores, o fim da escala 6x1 e a melhoria nas condições de trabalho, nos levou a concluir que não há mais espaço para nós no partido. A campanha de assinaturas que lançamos, visando fortalecer a presença do partido nos municípios cearenses, também foi ignorada, demonstrando uma falta de interesse em construir uma base sólida e participativa já em 33 municípios do estado. Diante disso, não vemos outra opção senão renunciar e sair do partido. Agradecemos aos verdadeiros companheiros e companheiras que nos acompanharam nessa curtíssima jornada e desejamos sucesso àqueles que permanecerão. Antes da distribuição pública desta carta encaminhada à direção nacional, os mesmos dirigentes ou ex-dirigentes do PTB publicaram uma nota explicando as razões da saída, em que escracha o ex-deputado e o ex-vereador Tomás Holanda, falando da falta
de compromisso e credibilidade dele no PTB, que ele prejudicaria ou prejudicará o futuro do partido e desrespeitaria os valores de ética e transparência. Pelo visto, a briga nas agremiações partidárias brasileiras não são apenas nas grandes legendas. Roberto Cláudio, o ex-prefeito de Fortaleza, publicou um vídeo falando sobre a promessa não cumprida pelo reitor da Universidade Federal do Ceará de instalar um novo campus da Universidade Pública Cearense, ou melhor, federal no Ceará, na praia de Iracema, aproveitando o arcabouço do prédio em que o governo do estado queria construir o aquário. Vamos ouvir o que disse Roberto Cláudio. Fez um ano de aniversário. Eu estou falando de mais uma promessa para dar solução ao terreno abandonado e ao esqueleto do que seria o aquário da Praia de Iracema aqui em Fortaleza. Um ano depois, o que resta é uma placa, a promessa e muita embromação. O pior é que na mesma Praia de Iracema há outro terreno abandonado. O edifício São Pedro, o antigo edifício, foi demolido e para ali foi prometido também, numa parceria do governo estadual com o governo federal, através da UFC, um centro cultural. Também até agora nada aconteceu. Aliás, já são mais de 700 obras só do governo federal que estão paralisadas aqui no estado do Ceará. A tal prometida parceria dos governos, no 3 vezes mais forte, tem virado muita conversa fiada aqui no nosso estado. Aliás, se você tem algum comentário a fazer, alguma denúncia de alguma obra federal parada no seu município, compartilhe aqui para a gente ajudar a denunciar. Bom, essa indignação do ex-prefeito Roberto Cláudio também é de alguns outros cearenses. Infelizmente, a Universidade Federal do Ceará hoje é um núcleo político partidário que não interessa à comunidade universitária, à comunidade acadêmica, sem dúvida. Ela precisa do apoio político. A comunidade universitária, a comunidade acadêmica precisa, sim, do apoio político para que ela se desenvolva ainda mais. Mas ela jamais deve ser um instrumento de um segmento, um partido, uma organização político-partidária. O reitor, desde a eleição municipal, mostrou que não está à altura do cargo. Ele prometeu que essa obra lá, de recuperação desse arcabouço, ou de construção de um novo prédio, ou da criação de um campus na praia de Iracema, aconteceria com os recursos que já estariam garantidos do PAC. Esses recursos não apareceram e está difícil de aparecer. A universidade, no seu orçamento, não tem recursos suficientes para tocar os seus próprios projetos, fora de novas construções. A área acadêmica da Universidade Federal do Ceará, como de resto das outras universidades federais espalhadas pelo Brasil e também aqui no Ceará, como lá na Universidade Federal do Cariri, o orçamento deste ano de 2025, igual ou pouquíssimo superior ao orçamento de 2024, é inviável para os projetos da comunidade universitária. Mas é bom que a sociedade esteja a cobrar e cobrar severamente, insistentemente, porque a universidade não é uma organização partidária. Ela tem que
ser prestigiada para contribuir com o desenvolvimento do Estado e da nação. O coordenador do Mova-se é o nosso entrevistado de hoje, como já foi chamado em várias oportunidades, quando Oceli lia as manchetes dos principais jornais nacionais, disse que nós vivemos no Ceará. Essa entrevista vai para o ar ao meio-dia de hoje, aqui na TV da Transparência. Ele disse que o Ceará tem um sistema cruel de terceirização de mão de obras. O Pádua, coordenador do Mova-se, na entrevista que será publicada daqui a pouco, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, ele diz que o Ceará tem um sistema cruel de terceirização de mão de obras. Vamos ouvi-lo. Então, o Mova-se, em sua carta sindical, não representa os terceirizados. Nós compreendemos, inclusive, que são muito importantes na viabilização desse serviço público, o trabalho do terceirizado, porém, nós compreendemos que o melhor caminho ainda de chegar até o serviço público é o concurso público, o chamado, são as seleções públicas, que é o meio mais republicano de você estar lá participando da política pública. Porém, nós compreendemos que o trabalhador, a trabalhadora terceirizada, são o elo mais fraco nessa relação. Né? Então, por exemplo, nós temos um mecanismo, eu preciso falar disso, Edson, nós temos um mecanismo no estado do Ceará de terceirização que é um dos mais cruéis, que é a cooperativação. Bom, o Mova-se, evidente, não é a favor da terceirização. Ele defende a realização de concurso público, mas reconhece a existência desse sistema de emprego aqui no estado do Ceará e faz essa denúncia grave, que é cruel o sistema de terceirização. Na entrevista, ele explica por que ele diz que é cruel. Qual o tratamento que as cooperativas dão aos terceirizados. 2 prefeitos de municípios cearenses, eleitos em outubro passado, em outubro de 2024, não foram empossados no dia 1º de janeiro de 2025, como determinam as constituições da República e do estado do Ceará. São eles os prefeitos de Choró, o Beto Queiroz, e o de Santa Quitéria, o Braguinha. O primeiro, Beto, está foragido da Justiça por envolvimento no esquema do deputado federal Júnior Mano de desvio de recursos federais de emendas parlamentares para a compra de votos em aproximadamente 50 municípios cearenses nas eleições de outubro do ano passado. E o segundo, Braguinha, preso preventivamente no dia 1º de janeiro, momentos antes de ser empossado, por envolvimento com organização criminosa. Braguinha agora está em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. As câmaras municipais dos 2 municípios, Choró, que era até bem pouco, era conhecido como Choró-Limão, e Santa Quitéria, aprovaram resoluções permitindo que os prefeitos
com dívidas com a Justiça Eleitoral tomem posse quando for possível. Absurdo. Resoluções absurdas. Como é que uma resolução de uma Câmara Municipal tem força para anular artigos das Constituições do Estado e Federal? As Constituições dizem que os prefeitos eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro. E eles têm, inclusive, em alguns casos, até 30 dias para assumir o cargo de prefeito. Caso em que, não acontecendo, se a não posse dele tiver sido por uma decisão espontânea, aí assume o vice-prefeito. A Constituição de 1988 garante o vice-prefeito assumir o mandato efetivo de prefeito na ausência da posse do prefeito, no caso de uma desistência pessoal. Nesses dois casos citados, não foram desistências pessoais, foram decisões da justiça que os impediram de assumir o cargo. O de Choró não apareceu, continua em lugar incerto e não sabido. E já tem gente especulando, será que ele ainda está vivo, sabendo muito sobre o que sabe desses escândalos de emendas parlamentares, desvio de recursos de emendas parlamentares? E o Braguinha está preso e foi impedido de tomar posse por decisão judicial. Mas as prefeituras respectivas, Choró e de Santa Quitéria, não pode ficar ad eterno por 4 anos, ou ao menos, aí não seria ad eterno, né? Por esse período de 4 anos, sem um titular. A Justiça Eleitoral precisa ser muito célere. Ela não tem sido nem célere, mas nesses casos ela precisa ser muito célere para decidir. Braguinha vai ter condições de assumir o cargo? Assuma. Não vai ter? A chapa dele está contaminada, consequentemente, o vice também não poderá assumir. Vamos marcar logo a nova eleição. Idem com relação ao caso de Choró. O que não pode acontecer é essas 2 prefeituras ficarem aí não abandonadas, porque o presidente da Câmara Municipal pode exercer as funções do cargo de prefeito temporariamente. Ele não pode continuar sendo prefeito sem ter sido eleito prefeito. Ele foi eleito vereador e, como presidente da Câmara, ele é um dos sucessores, na ausência do prefeito e do vice-prefeito. A Justiça Eleitoral deve satisfações às populações desses 2 municípios, de Choró e de Santa Quitéria, e, de resto, aos eleitores, à população cearense. A entrevista que fizemos ontem, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, com o deputado estadual Heitor Ferrer, teve uma ampla repercussão também na comunidade da saúde pública. Heitor fez uma observação muito bem detalhada sobre o funcionamento do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, que o governo promete começar a abrir suas portas, porque em fevereiro o hospital pode já
a atender a alguns tipos de enfermidade, tratar alguns tipos de enfermidades, sobretudo na área da oncologia, porque o funcionamento pleno dar-se-á daqui a alguns anos. Basta lembrarmos a situação dos hospitais regionais, construídos ainda no governo de Cid Gomes, que só vieram a funcionar perto da plenitude, agora nos últimos 2 ou 3 anos. Os 2 grandes hospitais regionais, o do Cariri e o da Zona Norte, estes funcionaram mais rapidamente. O custo do funcionamento do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, sem dúvida, é o principal empecilho para o seu funcionamento pleno. O Heitor fez essa observação, destacando também que o hospital com 500 ou 600 leitos é realmente o maior hospital público do estado do Ceará, 500 a 600 leitos, ele precisará de alguns milhões de reais para o seu custo anual. Talvez o custo de um ano seja o custo total da obra e a sua instrumentalização. Ademais, diz Heitor, não estão sendo, mesmo que o hospital venha a funcionar em toda a sua plenitude, já não são 600 novos leitos que foram criados na saúde pública do Ceará, porque o Estado vai desativar aproximadamente 300 leitos para que esses leitos desativados agora, aqui, sejam transferidos para o Hospital da Universidade Estadual do Ceará. Convidando-os novamente para assistirem, acompanharem a entrevista do coordenador do MOVAS sobre a situação dos servidores públicos do Estado, atentem para o que ele fala com relação, essa parte é especial para os servidores, atentem sobre o que ele diz sobre negociações no momento com o governo do Estado sobre majoração salarial dos servidores públicos estaduais neste ano. Ele já está certo de que em mais um ano o governador Elmano não vai atender à lei que estabeleceu a data base para a reordenação salarial dos servidores do Estado do Ceará em janeiro. Os servidores poderão ter alguma majoração e terão a partir do mês de junho, como aconteceu no ano passado. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã.